O que tem 4 patas pela manhã, 2 à tarde e 3 à noite? Este é um dos mistérios da esfinge, ou esfix, que os gregos chamavam assim porque acreditavam ser um monstro mitológico que asfixiava. Eu gosto de brincar que esfinge é aquilo que não finge, deixou de mentir, porque a esfinge está ali exposta para todos a compreender. Então, quem é esse ser misterioso? Para os egípcios eram guardiões. Guardiões de quê? Vamos entrar no segredo abaixo do pé da androesfinge, que na verdade tem esse nome. Explicarei na sequência por quê. Então, o ser que tem 4 patas pela manhã, 2 à tarde e 3 à noite, quem mais pode ser além do ser humano? O ser humano está ali na esfinge. É esse que deve ser traduzido. É preciso um intérprete, para que ele lembre ainda que ele é mineral, ele está acomodado no chão, que ele é vegetal, que ele se alastra, que ele é animal pelo próprio corpo que representa a androesfinge, e um ser humano com a cabeça ereta. É dito que antes das conquistas napoleônicas, no lugar do nariz tínhamos um focinho, ainda mostrando aquele homem primitivo. Estava se falando das suas tendências, seus comportamentos. Depois veio povos mais modernos e extraíram esse focinho e hoje se pensa que ali tinha um nariz. Não tinha. Vou trocar os slides aqui e vocês verão como era antes. Só que aqui a ciência se equivoca. Se você entra em acesso com os arquivos acásticos referente ao Egito Antigo, você vai ver as pirâmides de cor vermelha, porque eram cobertas com ouricalque, um substrato do ouro, que protegia essas pirâmides e também atraía raios cósmicos. Mas já está valendo aqui a representação científica para pelo menos termos uma certa noção, uma ilustração. Voltando ao slide. O que há debaixo da pata direita da androesfinge ou esfinge? Eu tive uma viagem iniciática. Vejam, isso faz parte da iniciação pessoal de cada adepto. Qualquer um pode ousar. Agora, se vai dar certo ou não, vai depender do quanto você está acessível e não a experiência. A sua resistência é que lhe bloqueia em seu desenvolvimento, inclusive na sua evolução. Na pata destra da androesfinge há um canal misterioso, até mesmo para a ciência. Esse canal, por ser pedra bruta, nenhum equipamento entra. Alguns espiritualistas creem, e é fato, que isso está indicando: diminua-te para seres grandes. Você só tem acesso ali se você se tornar uma partícula. Como temos veículos que não respeitam a resistência da matéria, é os únicos meios que você pode ter acesso, caso queira investir nesse tipo de desenvolvimento pessoal. Então você pode sair de qualquer ponto do mundo e se teletransportar em segundos cósmicos, apenas com pensamento. Você estará lá no Egito, diante da androesfinge.
como o seu corpo fluídico, sutil, não vê barreiras materiais, você se afunila, em espiral você entra por esse canal. Entrando nesse canal, você vai parar num compartimento de cerca de 1 metro quadrado, cor branco como calcário. Alguns vão achar que é mármore. Tanto faz, esculpido ali astralmente. Você se sentirá como num elevador desses de prédios, para acesso a andares. Você verá uma placa invertida dizendo acesso a Badagas. O que seria Badagas? Badagas é o plano astral no seio planetário. Por que ele tem esse nome? Da mesma forma que aqui na superfície nós temos o nome de continentes, países, estados, ruas, comarcas, condados, cidades e bairros, vielas. Já no universo, os nomes, os endereçamentos vão ser nomes de planeta, nome de estrelas, mas dado na Terra. Mas o espaço entre uma coisa e outra, o espaço sideral não tem nome. Tendemos a chamar de universo. Ele inverso, o uno inverso. Então, a primeira coisa que acontece é a inversão da polaridade. Você pensa que está subindo, na verdade você está descendo. Porque se você quer entrar dentro do seio planetário e você está na superfície, para onde você subiria? Se você quer ir para dentro. O para dentro, então, será para cima. Por isso que a placa está invertida. Aqueles incautos chegarão de cabeça para baixo. Já os mais assíduos nas experiências astrais, eles vão vir eretos, não se preocupando com a placa, ainda conseguindo lê-la. Esse elevador te leva automaticamente a um nível onde o Egito se reflete invertido, porém de uma forma sutil e superior. Você descobre que aonde exatamente está fisicamente a esfinge é um salão, um saguão. Você encontrará com muitas pessoas da etnia árabe, da etnia egípcia, africana, estarão todos ali. E é isso que a androesfinge ou esfinge guarda. É um povo que não pode se misturar com a superfície. Salvo se alguém da superfície tiver trabalhado sobre si para poder ali entrar, para não contagiar os demais. Logo à frente se vê um saguão, uma vidraça, com uma escadaria. Essa escadaria é a pirâmide de Gizé ao inverso. E ela não está carcomida como vemos na fisicalidade, ela está muito viva. O seu basalto exposto. Ao subir, você lá em cima encontra uma parte alta de uma cidade chamada Badagas, com catedrais, essas catedrais que vemos hoje. Mas como misturar catedrais renascentistas com Egito Antigo? Já existia. Os maçons, inclusive, em suas iniciações tiveram contato com isso e construíram as campânulas hoje das catedrais. Essas coisas viviam juntas, em simbiose. Não existia separação de religiões. Então ali é tudo muito vivo, interessante, muita coisa a aprender. Mas o que o estudante extrafísico tem que cuidar é com os bandos de gralhas, que são os conhecimentos falsos que invadem Badagas. Fazem muito esparro, muita algazarra, encanta, incolorida e incomum, mas são bolhas de ideias, conglomerados elementares de todas as falácias. Conhecimento científico,
conhecimento terapêutico, conhecimento psicológico, porque é preciso conhecer a psique para ser um psicólogo. É mais fácil um médium, um mediúnico, ser psicanalista, aquele que analisa a psique, do que um próprio freudiano e junguiano. Isso aí lá é muito marcado e muito óbvio, inegável. Lá ainda você entra em contato com os ditos faraós. Você verá os jovens, como na época em que imperavam. Calvos, por quê? Eles, a exemplo dos budistas atuais, eles depilavam a cabeça numa renúncia contra toda a beleza. Votos de pobreza, apesar de poderosos. Então, agora você vai entender a ligação entre budismo e a religião do Antigo Egito. Há um faraó em específico, que eu não vou dizer o nome, que ele te dá um conhecimento que diz assim: em torno do reino de Brahma, olha só, um egípcio falando em Brahma, hinduísta, é tudo o mesmo povo. É dito que existem 81 cidades, ou seja, 81 reinos em torno da cidade ou reino de Brahma, que seria o quê? Shambhala, lá no centro da Terra. Por que 81? Ele explica assim: 8, porque é o santo 8, o universo com limites, o circuito, onde não se sai enquanto não se descobre, como na esfinge, uma saída. E a saída é se tornar nada, porque mesmo a centelha é alguma coisa percorrendo o circuito. No Santo 8, à esquerda é o mundo físico, então ela entra, constrói corpos, percorre aquele trajeto e depois volta para o mundo da alma, e não sai disso. Então ela tem que encontrar uma intersecção para entrar no absoluto. E o 1 do 81 é o absoluto. Então por isso, simbolicamente, o faraó vai te emitir essa frase enigmática, como é a esfinge. A esfinge também você tem que traduzir. E quem traduziu, incrível que pareça, foi Édipo, segundo a mitologia grega. Ele foi o único que desafiou a esfinge e a venceu. O mesmo Édipo, aquele que esperava a morte do pai, para conquistar as suas riquezas. Mas isso tem um simbolismo oculto que poucos entenderão, tanto a esfinge como a história de Édipo. Ali, em Badagas, há muito conhecimento. Se você conseguir ter acesso ainda abaixo, a Duat, você entra nas bibliotecas, arquivos acásticos da Terra, não de todo o universo. Mais adentro, as agartas, cujo o próprio Egito é reflexo, que também é reflexo da Atlântida, porque a Agartha é a atual Atlântida, no interior da Terra. Perdão. E mais adentro ainda, incógnito, está Shambhala, o reino de Brahma. No plano Badagas, ou seja, astral do interior da Terra, quando tocamos nas coisas, vemos que elas são constituídas de plasma. E o corpo astral é feito de quê? É de fóton. A própria ciência diz que o fóton não é material, ele não tem massa. Tudo é feito de fóton. Só que as construções mais sólidas, que te dão base, são misturas de fogo e água, ou seja, plasma. Não sei se vocês lembram, na época da pandemia, o Kesh, o cientista, que ele, através de eletrodos, né, baterias, ele colocava eletricidade na água e a água se plasmava. Uma substância acabava se formando no fundo do copo. O plano astral é aquilo ali. Também é exemplo das massinhas de slime que as crianças moldam.
Porque ele tem que ser ideoplástico, porque as coisas não podem ser fixas na alma, porque a alma ela respira, ela tem pulso. O corpo vital da Terra também. Então não pode ficar enclausurado nessa aparência de um globo sólido. E algo muito interessante, peculiar que acontece nessas experiências, é que primeiro você vai para o ponto principal do que é preciso você aprender. Como o tempo é invertido nos planos sutis, lá está de passado para futuro, não do presente para futuro, digamos assim. Por isso que você vê a pessoa que você entrevista, mais jovem, geralmente a aparência de 20 anos mais nova, porque é para trás, porque os planos estão indo como as eras, elas estão indo para a origem. O único plano que está indo inverso é o plano físico, superfície. Que é esse superfície o mais inferior. Se comparar com o núcleo da Terra, onde é que desce? Como diz, todo santo para descer ele ajuda. Agora, se descer numa questão esotérica, é subir para o núcleo da Terra, onde está o paraíso terrestre. Num sentido linear, descer é cair. Cair e se esborrachar. Isso aí é uma visão muito viciosa nossa, do que os ditos dizem. Então o que vai acontecer? Primeiro você vai acessar o que é mais importante, depois você vai ver o trajeto e por último o guardião. Por que não primeiro o guardião? O guardião é aquele que te ataca, o guardião do umbral desse mistério. Por exemplo, nos mistérios egípcios é um estrondoso peixe, um monstro. O tubarão é bonito perto dele, ele é espectral, apesar de um azul elétrico encantador. Ele aparece na substância astral e te ataca. Ele vai ser por último. Por quê? Porque se você já está preparado, ele aparece por último para você sair, terminar, dar encerramento à experiência. Se você não se preparou em si mesmo, esse morador, esse guardião aparece primeiro para já te testar. No caso de você não estar qualificado com as suas energias, consigo mesmo, com a sua compreensão, você já ser descartado de adentrar. Isso aí acontece em qualquer lugar aqui mesmo na superfície que reflete esses mundos, e não ao contrário. Então isso é muito interessante. Você pode encontrar nessas experiências muitos detalhes que você traz depois quando você acorda. Se você se sentir confortável, ver que o dia parece que agora vale a pena, você vem com uma energia renovada, tenha certeza que você teve uma boa experiência. Agora, se você acordar com somatizações hiperfísicas, dores, porque foi atacado e tudo mais, teria sido muito melhor você ter ido inconsciente, protegido pela sua bolha de sonho. O problema é que saímos da bolha de sonho à noite e caímos num sonho mais estendido aqui, sonhando com besteiras, coisas fugazes, que não vão durar tão quanto aquele que sonha. Então você pode encontrar pessoas que estão dormindo, pessoas que morreram. E como você as encontra? Quando você entrevista alguém no astral, ela não vai aparecer uma pessoa. Uma pessoa é aqui. Ela está toda encaixada, guardada e ocultada. Exemplo dos signos da Terra que ocultam, que omitem. São muito bons empresários, não vazam informações, né? Não gostam muito da propaganda. Apesar da aparência da Terra, a Terra aparenta, ela só terra, ela enterra. É algo que não aparece quando estamos em corpo físico. Tanto é que você não vê a intenção daquele que veio te assaltar
muito bem vestido numa parada de ônibus. Eu sempre cito isso. Você está no seu carro, vem, né, alguém com aparência de pedinte, vendendo bala e acaba te levando teus pertences, porque você não percebe, você não enxerga, não transpõe a matéria, a aparência da terra com os sentidos. O olho não consegue fazer isso, mesmo emitindo fótons. Já nos corpos de fóton, o que seria o fóton? O fóton é não partícula. E a partícula só aparece e tapa o fóton, a luz que temos dentro, porque ela está se movendo, mesmo que lentamente, na matéria coesa. Então tudo que você vê aqui com forma é devido ao movimento dos elétrons. Se os elétrons parar ou acelerar, ou você vai ver um ser que vai passar por você e sem você ver, né? Por exemplo, um ser de neutrino, que já é partícula física, se passar por você, ele atravessa, como, né, os neutrinos vindo do Sol, e você não vê e talvez nem sinta nada, dependendo da sua insensibilidade e do seu nível de consciência. Já um ser fóton é mais difícil ainda. Ou você vai ver o luminoso, vai achar que é um anjo, ou simplesmente uma luz apagada que vai passar e você não vai ver. Nesse exato momento, esses seres de Badagas, Duarte, Agartha, salvo Shambhala, que ali é o sono paranishipânico dos deuses, eles não saem dali, estão sonhando para a gente acordar. Agora, o dia que a gente dormir, eles são obrigados a acordar, encerrar o projeto. Mas salvo que há ainda muita gente acordando. No acordar a gente faz som ou ruído com a nossa consciência, com as nossas questões, nossa curiosidade, nossos anseios e acaba acordando os deuses passam novamente a participar conosco porque eles têm nos abandonado. Inconsciência. E eles simplesmente deixaram o nós por si. E temos que descobrir, assim como eu estou falando, por si próprio, os segredos, os mistérios, tudo que é ocultado será revelado para aquele que busca. Então, quando você se entrelaçar com alguém, ter contato com alguém, é a mesma coisa aqui. Quando você anda com pessoas ligadas à toxomania, ao alcoolismo, né, embriaguez, pessoas doentes, pessoas raivosas, você participa daquele grupo. Então você está vendo vários aspectos daquela pessoa, daquela personalidade. E é o que acontece com o simbolismo da esfinge. Tem horas que somos pedra, né, preguiçoso, tem hora que somos planta, ficamos nos agarrando, nos apegando nos outros, nas coisas, nos nossos bens, que não vamos levar para lugar nenhum, nem para ninguém. Animais ferozes, mesmo quando estamos em silêncio, com a boca fechada, estamos odiando em segredo, né, falando mal em box, e odiando e amando, na verdade, em grupo. Isso é muito comum, nós somos essa panaceia. Esse grifon é um bicho que ainda não tem definição. Não saímos do chão. Esse é o simbolismo do pesadão androsfinge, ou ex-finge. Mas ele deixou de fingir para quem o traduz. Então, quando você vai para esses ambientes, você pode encontrar aquele amigo, ele está acordado, perdão, mas quando ele está pensando, somos o que pensamos, somos o que sentimos. Ele emite uma cópia dele. Então você pensa estar falando com ele, quando são seres humanos comuns. Já se você vai entrar em contato com o faraó, que trabalhou sobre si mesmo, você vai ver ele, não vai ter cópias. Agora o ser humano comum, ele descarta muito lixo, é que nem ele faz aqui. Eu descartei
fulano de tal, fulaninho, que não sei o que é tóxico e que eu sou o bambambam ou a bambambam. Lá não acontece, lá é verdade na cara, é que eu gosto muito de falar. Então você vai ver aquele amigo que não pertence às experiências superioras de iniciação, numa experiência onírica, talvez até lúcida, comum, ele vai se apresentar como aquele amigo revolto, o amigo preocupado com a conta, o amigo procrastino, o amigo lascivo, aquele namorador, ou amiga. Né? Você enxerga tudo das pessoas. O ruim disso, sabe por quê? Que a maioria das escolas modernas e literaturas, própria religião, não te impulsiona, até de preferência, se puder, te barrar de entrar em contato com essas coisas, porque lá expõe toda a vida social, tudo que todo mundo oculta. E quem é que quer ser pego em flagrante quando tem rabo para trás? O criminoso só foge é de si mesmo, porque no cárcere ele vai ter que repensar tudo isso. Aí que o bicho pega. Paz reverencial a todos.